Que Deus nos ampare nessa alegria, nessa oportunidade, muita alegria, sob as bênçãos de Jesus e Maria de Nazaré, repensarmos, refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Hoje o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 5 a 8, em que Kardec vai nos trazer a lembrança a passagem de Jesus e ele dá o título: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, nessa passagem de Mateus e de Lucas, eles narram que Jesus estava no final da tarde, já jantando com os companheiros, e a casa abarrotada, o local cheio, repleto de pessoas, quando alguém chega e diz: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele então retruca: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então Kardec discorre de uma forma magnífica, nos lembrando que Jesus era incompreendido pela sociedade e também pelos familiares. Além do que, ele já vinha sendo perseguido, ele já vinha sendo buscado pelos fariseus e mesmo pelas autoridades. E a mãe estava muito apreensiva com a situação. Mas ele, ao invés de sair, ele nos deixa esses ensinos. Ele nos deixa essas palavras que vão nos mostrar, conforme Kardec tão bem comenta, vai nos mostrar a grandeza da família. Não só a família, a parentela material, mas a parentela universal. Então Jesus encerra a passagem dizendo: os que estão aqui comigo reunidos, estes sim são minha mãe e meus irmãos, nos levando ao entendimento de que, estando com ele, faremos parte desta família que ele tanto cuida, tanto ampara do nosso planeta. E Kardec encerra o item com as seguintes palavras: em nenhuma ocasião desprezava Jesus de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, Jesus aproveita aquele encontro, aquela oportunidade para deixar bem distinto essa diferença. Nós vamos ver que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele já busca para nos dar a compreensão dessa parentela. Então, na questão 203, ele pergunta assim: transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Aí a resposta: dão-lhe apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso, ignorante, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. E na 204, Kardec continua: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? E a resposta: não pode ser de outra maneira. Os Espíritos dizem: com tantas experiências, com tantas existências, fomos acumulando ao longo dessa jornada vários convívios de ajustes e de desajustes. E esses que nós não conseguimos fazer o ajuste necessário,
vão estar de novo na nossa presença, em nosso lar, para que possamos criar um laço, um vínculo fortalecido na compreensão e na fraternidade. Isto é que nós vamos ver em todo o nosso estudo agora, sempre os espíritos nos dando esta orientação. No livro 50 anos depois, nós vemos que são 50 anos depois, porque relata o reencarne de alguns dos personagens do há 2000 anos. Então, no final, Emmanuel estabelece, ele faz um estudo do reencarne de vários personagens. E o encontro, né, o conjunto desse encontro de cada alma com a necessidade de ajudar um ao outro e a necessidade de se aperfeiçoarem. Então, aqueles que abusaram ou que tiveram uma conduta não muito cristã, fraterna, reencarnariam com aqueles outros companheiros que já tinham se adiantado. Então, faria não uma família, mas uma parentela material, para que aquele que já tinha tido um progresso ajudasse a erguer o que estava mais atrasado. Então, nós vemos essa dinâmica colocada lá por Emmanuel. Mas nós vamos pegar um recorte de uma lição de Emmanuel, que é a 156, parênteses, do livro Fonte Viva, em que ele nos lembra o seguinte: a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Nós sabemos hoje, pelo que nós estudamos da doutrina dos espíritos, que a casualidade não existe, muito menos entre a parentela. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Então, princípios assim que nós não podemos nem imaginar, sutis, eles então vão funcionar nessas ligações. Quando nós fazemos esse estudo, nós vamos compreendendo a razão da nossa família. Por que a nossa família é assim? Para que a nossa família é assim? Por que estou eu envolvida com esse grupo? Ou com parte desse grupo? Então, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, vem nos revelar isto em várias obras, porque agora nós já estamos analisando o Evangelho, já pegamos o livro dos Espíritos, estamos já com uma obra complementar, nos falando a mesma coisa, e vamos seguir com outras obras em que os instrutores da espiritualidade maior nos asseveram, nos lembram o grande significado desse tema. E continua o Emmanuel. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Veja só, hein? Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Nós podemos falar, mas será mesmo? Preciso disso? Tenho que conviver com fulano? A dificuldade é enorme de convívio, preciso passar por isso? É resgate? É prova? O que é? Não importa, não importa.
que é o que a Ana Guimarães nos narra, né, numa das suas palestras, que passando por um processo de grande sofrimento e desafio, junto à parentela, ela então pede uma orientação a Joana, se aquilo seria um resgate ou uma prova, porque o sofrimento era muito grande. Então, a Joana responde a ela com todo carinho: sonde o seu coração para ver se é um resgate ou se é uma prova. Se for resgate, que você passe por ele com muita abnegação. E se for prova, procure tirar 10. Então é isso. Seja o que for, se for provação, que façamos um empenho de tirar 10 nessa prova. Né? Hoje não sabemos a graduação como é que estão nas escolas, mas era o 10, né? Ao tempo nosso, algum tempo atrás. Nós vamos pegar de novo outro recorte de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, uma lição em que ele chama de parentela. Ele dá o nome de parentela. Mas antes, vamos ouvir o que Kardec nos diz quando fala da parentela corporal e da espiritual. Diz assim Kardec: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai, diz o Kardec, que dá o espírito ao filho, mas sim que dá o corpo para que esse espírito tenha condição de poder progredir e se melhorar. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são a mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos ao grupo, ou que já teve convívios menos felizes com o grupo, e que vem agora resgatar, né, esse convívio, para que haja uma harmonia. Em realidade, o lar, a família, é um grande laboratório de harmonização. Nós é que ainda não entendemos isto. E quando falamos de família, falamos sempre num tom, né, jocoso, um tom de brincadeira, e diz que toda família é complicada, toda família é muito difícil. Sim, não só família, mas tudo na nossa condição atual, do planeta de provas e expiação, tudo é complicado, tudo é desafio, tudo é muito difícil. A família, por ser o convívio e um convívio mais íntimo, aí complica-se mais ou exige mais de nós. Uma doação, uma abnegação, porque a palavra correta seria abnegação. É negar-se para poder ir de encontro ao próximo. Essa seria a palavra que usaríamos, né, em primeira instância, para poder vivenciar e superar as dificuldades em uma família difícil, complicada, conforme temos muito no nosso atual estágio. Porque bem sabemos que quanto mais avançarmos, mais os lares se harmonizarão, mais as famílias serão parentela espiritual. Porque a nossa função, nós vamos ver agora nesse recorte da lição do Emmanuel,
A nossa função é transformar a nossa parentela material, a nossa parentela física, em parentela espiritual. É trabalho? Sim. É dedicação? Sim. É abnegação? Sim. Mas é o que nós, em realidade, viemos fazer, viemos trabalhar aqui. Essa que é a realidade. Nós sabemos que quando estamos para estabelecer a programação do nosso reencarne, somos assistidos pelos amigos espirituais. E são vários os instrutores que nos acessam, que nos cuidam nesse momento, para que a gente possa fazer a escolha do que nós vamos ter que trabalhar em próxima existência. Vimos o que falhamos na existência anterior e nos dedicamos a trabalhar, a superar esta falha, para que possamos alcançar mais um passo na nossa evolução. Então, nós escolhemos, uma das coisas que nós escolhemos é a família, é o grupo familiar. Quem será meu pai, minha mãe? Quem serão meus irmãos? Quem serão meus parentes? Toda essa programação é feita antes do reencarne, com os instrutores maiores, com técnicos, psicólogos, terapeutas, que nos acompanharão durante a nossa existência. Eles estarão nos ajudando a todo momento. E o nosso anjo protetor, nosso anjo guardião, que será o responsável primeiro pelo nosso desenvolvimento, nos dando condição, nos dando amparo para que a gente supere as dificuldades. E outras, nós sabemos, né, vai depender nosso comportamento, né, do nosso livre-arbítrio. Então lá nós programamos, meu pai e minha mãe. Eu já encarno sabendo das facilidades, das dificuldades do meu pai, das facilidades e dificuldades de minha mãe, facilidade e dificuldade dos meus irmãos. Eu já chego aqui. Na condição nossa, nós já reencarnamos assim. Então, firmamos o compromisso. Vou me esforçar, vou dar conta. Quando chegamos aqui, que encontramos dificuldade, nós reclamamos. Que família, meu Deus, eu não pedi isso, eu não mereço. E começamos, né, a fazer várias conjunturas negativas, quando em realidade nós pedimos essa oportunidade, o que nos garantirá um passo em nossa elevação espiritual. Então, Kardec continua a nos dizer assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a maioria das vezes, espíritos simpáticos. Então, somos espíritos simpáticos. Ou somos espíritos com pouca simpatia. Por isso, há duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Aí nós vamos buscar de novo um recortezinho, Emmanuel, da lição Parentela, do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele fala assim, o Emmanuel: nem sempre os laços de sangue reúnem almas essencialmente afins. E na nossa condição, menos ainda. É razoável sugerir-se uma divisão entre conceito de família
e conceito de parentela. Família constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. A parentela significa cadinho de lutas, por vezes lutas difíceis, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. O cadinho é aquele instrumento em que você coloca os elementos ali, coloca para ferver e ele vai apurando aqueles elementos. Então, ele compara o lar, a parentela, com um cadinho de lutas, por vezes difíceis, em que devemos diluir as imperfeições do sentimento, fundindo-nos na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela. Família não transforma em parentela. Porém, a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Nós vamos ver isso em nosso lar. Lá em nosso lar, nós vamos ver aquela instante em que a mãe do André Luiz vai visitá-lo e que ela dá o depoimento dela. Nós vamos ver o trabalho desta mulher na conversão de uma parentela material em família. É possível? Sim, acontece todos os dias. Almas abnegadas, lutando, trabalhando para poder transformar essas convivências tão diferentes, tão estranhas e tão difíceis em laços de amor. Não seria numa só existência, porém, em várias oportunidades, em vários reencarnes, com sacrifício, com dedicação, com lágrimas. E Emmanuel continua: recordamos tais conceitos, ele nos lembra isso, a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados, que é o nosso caso. Então, ele recorda esse conceito de que a família nunca será uma parentela, porém a parentela material será um dia família. Então ele nos relembra isso, ele insiste, para acordar a vigilância dos menos avisados, não é? Porque é o que nós comentamos antes, a família difícil nós execramos, nós não atendemos, ou atendemos de forma não muito fraterna. A caminho de Jesus, diz Emmanuel, será útil abandonar a esfera das maledicências e incompreensões da parentela. Então, a caminho de Jesus. Quem está a caminho de Jesus? Todos nós. Então, nós que estamos a caminho de Jesus, é muito bom que a gente abandone a esfera das maledicências. Ai, família, né? E as incompreensões da parentela. E pautar os atos na execução do dever mais sublime. Sem desanimar, sem esmorecer na exemplificação. Porquanto assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a família de Jesus Cristo. Então, se nós fizermos isso, lembra Emmanuel, nós estaremos ali naquela mesa com Jesus. E ele dirá: esses são meus irmãos, esta é minha mãe. Se fizermos isto, esta passagem nos remete a exatamente esse nosso comportamento. Se fizermos isto, nós então seremos admitidos, né, a participar do direito da família maior, que é a família de Jesus Cristo. Então, esse estudo
nos dá oportunidade de grandes reflexões, de nós reformularmos pensamento, reconduzirmos a nossa atitude, pautar o nosso entendimento de socorro àqueles parentes mais necessitados. Isto é imprescindível. E o grande exemplo disso está no livro Nosso Lar, com a mãe de André Luiz, no capítulo 16. Esse capítulo narra o seguinte: ela vai visitar. E ele diz assim: mãe, deve ser maravilhosa, porque ela fala para ele onde ela estava, os encantos, né, do lugar onde ela se fixava. Aí ele diz: mãe, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que ventura, mãe, que alegria, que sublimes contemplações espirituais. Ele fala para ela. Vejam o que ela responde. Ela esboça um sorriso significativo e fala: a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Mais trabalho e maior abnegação. E ela começa a dizer que não suponha que a sua mãe fique lá nessas esferas beatíficas, né? Tocando harpa, ouvindo o som e tranquilo. Não, meu filho, há 12 anos eu estou em socorro a seu pai, numa situação de tremendo sofrimento no umbral. E ele então se admira: como, meu pai? Sofrimento no umbral? Sim. O seu pai portava uma atitude para a sociedade, mas vivia outra coisa. Era um cavalheiro correto, digno. Ele era muito distinto, porém tinha ligações extraconjugais. E 2 dessas relações eram espíritos muito impuros, muito imperfeitos, que uma vez, quando o viu, encontrou, né, desencarnado, levou para uma região de muita treva. Tudo tenho feito, meu filho, para retirar o seu pai de lá. Clarencio tem nos ajudado, mas ele quer, deseja, mas não se esforça. E vive um sofrimento atroz. As suas 2 irmãs, a mãe continua, Priscila e Clara, também estão presas às esferas materiais, numa região também de muito sofrimento e trevas. E temos trabalhado incessantemente com elas. A sua irmã Luísa, que morreu quando você era pequeno, me recebeu aqui. E junto, nós 2, atendíamos seu pai e as suas irmãs. Porém, Luísa, num ato de dedicação e abnegação, está retornando à Terra para ajudar os familiares que ainda estão em grandes imperfeições. Aí ele diz para a mãe dele: mamãe, a senhora ainda auxilia papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? André Luiz pergunta para ela. E veja a resposta que ela dá. Ah, meu filho, não as classifique assim. Dize antes, filho meu, nossas irmãs doentes, ignorantes, infelizes, são filhas de nosso pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por seu pai,
mas por elas também. Estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los ao meu coração. Vocês vejam a dedicação desse coração materno à parentela material. Então, ela diz que vai continuar trabalhando por eles dedicadamente. E, se possível, retornaria para recebê-los, para elevá-los a uma condição melhor. Então, esse é o nosso grande exemplo. Grande exemplo. Imaginamos o que essa senhora, quando encarnada, não terá passado com as filhas e o marido. Não é mesmo? E só para complementar o nosso raciocínio, nós buscamos em Jesus no Lar, de Neio Lúcio, uma lição que nos lembra exatamente o que nós vimos no início. A parentela material é instrumento para a nossa perfeição. Então a lição chama Os Instrumentos da Perfeição. Vocês vão me permitir fazer a leitura, porque é uma narrativa tão suave de Neio Lúcio, que mesmo lendo, passa rapidinho e atrai a atenção. Ele diz assim: naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado de muito desgosto. Brigara com os parentes, sem critério e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família. E um primo o ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava com isso o semblante carregado. Quando Jesus leu algumas frases do sagrado escrito, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Terminando o longo relatório, perguntou o Senhor: Simão, e que fizeste antes as arremetidas dos familiares incompreensivos? Ah, Senhor, sem dúvida reagi como devia. Coloquei cada um no seu lugar. Anunciei, sem rebolsos, as más qualidades de que eles são portadores. Meu tio é um raro exemplar de suvenice, e meu primo é mentiroso, quanto mais. Provei, perante numerosa assembleia, que os dois são hipócritas, mentirosos, e não me arrependi do que fiz. Jesus refletiu algum instante e disse: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, Senhor. Com que? Usando ferramentas. Jesus, então, olha para ele e continua: Pedro, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que são elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos dá os problemas da vida de acordo com a capacidade de cada um da solução. Veja só, não dá fardo pesado a quem não pode carregar. É aquilo que nós lembramos antes do reencarne, fazemos um estudo, uma análise e chegamos à conclusão: posso, vou fazer isso eu consigo. Mas chega aqui, nós esquecemos.
Então, o Pai não dá nenhum excesso para nós. E Jesus continua. A ave é obrigada a fazer ninho, mas não lhe reclama outro serviço à natureza. A ovelha dará a lã ao pastor, mas ninguém exige que ela teça o agasalho. Ao homem foram concedidas outras tarefas, que é o amor e a humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, para que a terra seja feliz. Os parentes próximos, Pedro, na maioria das vezes, são o martelo e o serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu vai se manifestar na nossa alma. Vejam só, é o exemplo da mãe do André Luiz. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe aproveitar essas ferramentas por dentro, o amor e a humildade. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. Em todas as ocasiões, o mal é um desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares difíceis, endurecidos e indiferentes, prepare-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, né? Ele acrescentou serenamente: se não ajudamos Pedro ao necessitado de perto, como vamos auxiliar aflitos ao longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? E depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum um silêncio expressivo que ninguém ousou interromper. Que fique para nós essas meditações e que possamos desenvolver, refletindo-as, exatamente isso que Neio Lúcio nos fala. Os instrumentos do amor e da humildade, junto os nossos familiares, junto a nossa parentela física, e que agradeçamos a Deus a oportunidade de estar nesse trabalho, porque é isto que o Pai espera de nós. A construção de um mundo melhor, através de seguir os exemplos de seu Filho amado Jesus. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e que Maria, nossa Mãe, nos envolva em seu manto iluminado, nos dando paz, tranquilidade e muita disposição para vivermos a grande mensagem. Que assim seja.